O Sinal Verde Podcast tem o apoio de Flaneg, Parainset Dedetizadora, Ederson Longini Investimentos, Zelador Tech, Orquidário Rio Preto, Augusto Pisos e Revestimentos, Terno e Companhia, Barba Box Barbearia, Ímpar Condos e AV7 Estrutura para Eventos. E abrindo a nossa segunda dezena de podcasts aqui, no 11º episódio, agora eu tô com o Felipe, que é da barbearia Barba Box, né? Tenta me deixar bonito, mas eles não são Deus, mas eles tentam, né? E a Elaine tá aqui comigo para apresentar também o podcast. Elaine, bem-vinda, obrigado pela presença. Muito obrigada. Fica mais bonito o nosso podcast com você aqui, né? Porque só homem ia ficar uma coisa meio estranha, meio feia. Maravilha. Né? Mulher fica mais bonito, obrigado. Felipe, bem-vindo. Muito obrigado. Qualquer brincadeira aí você releva, a gente está aqui para conversar um pouco, né? Falar sobre a empresa. Seja bem-vindo, Felipe. Muito obrigado. Obrigada pela sua presença. Muito obrigado. Agradeço pelo convite aí, por estar proporcionando essa oportunidade de a gente falar sobre negócios, sobre empreendedorismo, né? Isso. Até um pouquinho sobre marketing também, que é da minha área. Sobre barba e cabelo também, exatamente. Né? Sobre o universo da barbearia, que é um universo muito lindo. Isso, vamos lá. Você fala das suas formações primeiro pra gente. Você é formado, né, em marketing, propaganda, MBA, um cara cheio de profissões aí. Multifuncional. Exatamente. Ó, eu sou formado em marketing. Sempre gostei podemos falar que eu tenho uma veia empreendedora, mas fiz minha formação em marketing e fiz a pós-graduação, sempre trabalhei com marketing e fiz minha pós-graduação em, além de marketing, gestão de empresas também, porque eu vejo assim que o marketing ele caminha junto com a gestão total da empresa, ele está em todos os setores, ele é fundamental para isso. Uhum. E então assim, não dá para você só conhecer de marketing sem saber de como funciona uma empresa no geral. Então, esse é o pensamento que me levou a fazer essa pós-graduação de gestão também. E devido a isso, a essas formações, acabei abrindo uma empresa também para colocar tudo em prática, tudo que eu já estudei, todo o conhecimento que eu busquei durante a minha carreira. Tá certo. Pelo jeito já está no sangue, Sim. né? O empreendedorismo. Sim. Quais são as habilidades assim que um empreendedor precisa realmente ter? Além de estar no sangue, né? Aquela coisa já nata. Sim. Um empreendedor, ele precisa ter, para começo de tudo, coragem, né? Eu acho que assim, falando sobre empreendedorismo, eu acho que todos temos, todo mundo tem um pouco de empreendedorismo na veia, todo mundo teve já vontade de empreender com alguma coisa, mas difere quem coloca na prática e quem não coloca, talvez um pouco de coragem, Sim. um pouco de ousadia ali, ter essa cabeça mais aberta. Persistir, né? Na hora que vem algum obstáculo, né? Exatamente. E assim, eu falo sempre assim, empreendedorismo, a grande habilidade assim, de um empreendedor é realmente ter a consciência que ele vai aprender errando. Ninguém vai começar uma empresa acertando tudo. Então, assim, ele tem que saber que ele vai aprender errando. Claro, buscar conhecimento é fundamental. Fundamental buscar o conhecimento de gestão, de parte financeira. Quanto mais você buscar, menos você consegue errar. Porém, cada negócio é um negócio e mesmo dentro de um mesmo ramo, cada empresa é uma empresa. Então, assim, mesmo igual falamos, assim, por exemplo, do nosso ramo aqui, que é barbearias. Existem barbearias, estamos no mesmo mercado, porém, cada um voltada para um público. E quanto mais particularidades tem uma empresa, mais tem diferenças que às vezes você tenta replicar uma ideia de uma para outra e não dá certo. E você acaba aprendendo errando, certo? Aí a resiliência faz toda a diferença, exatamente, né? Errei, bola para frente, exatamente. levanta e continua. E querer sempre fazer novos testes, inovações. Inovação é uma palavra fundamental aí para um empreendedor, né? Você tem que sempre buscar coisas novas e testar, errar, vamos falar assim, o teste ele faz trazer erros, busca erros, só que quando acerta, você se destaca porque você começa algo novo e algo que pode aí ser realmente
é o que vai fazer o seu negócio se tornar um sucesso. Exatamente. Já dizia um dos maiores, o saudoso Silvio Santos, um dos maiores empreendedores e comunicadores desse país, que a humanidade também conta muito, né? Sim. Numa empresa. Você ser humano, Exato. com as pessoas, com seus Exato. colaboradores, tu Exato. também faz, né? Sem dúvida. Eu falo assim, toda empresa, quando você crescer, você vai precisar de um material humano, que nós chamamos, né? Que são pessoas que vão ajudar a empresa a crescer. O empreendedor tem que saber, acho que uma grande habilidade do empreendedor é saber que uma empresa não, CNPJ não é CPF. Isso é um fato, porque muitos empreendedores acham que a empresa tem que seguir exatamente da forma que ele determina e não pode sair daquilo. Uhum. E aí acaba não delegando funções para outras pessoas e a empresa não cresce. Sendo bem realista, assim, a empresa não cresce com empreendedores assim que tomam tudo para si. Então, assim, você tem que saber que a empresa ela vai precisar de outras pessoas e você tem que saber lidar com essas pessoas. Tem que saber fazer com que esse time entre em harmonia. Né? A gente fala isso, uma equipe entre em harmonia e isso é fundamental com que você tenha uma proposta da empresa definida para que todos saibam para que caminho a empresa tem que ir. Esse é o papel do líder, né? Que a liderança é fundamental aí para uma boa empresa, para uma empresa de sucesso, né? Que vai ter crescimento. Você ter essa liderança, saber lidar com equipes e saber lidar com problemas que, querendo ou não, empreender, todo mundo fala que empreender é resolver problemas e isso é o dia a dia do empreendedor. Todo dia vai surgir um problema diferente e basta você saber como lidar. E essas atitudes no dia a dia que fazem a empresa crescer e fazem você ditar o ritmo, né, do crescimento da empresa. E além de saber lidar com acho importante, né, citar do que você falou, de saber lidar com o seu colaborador, também ter a mente aberta para o que ele trouxer, né? Porque dependendo da empresa, às vezes quem está na frente com o público traz e aí a pessoa tem aquilo na cabeça e fica centralizada nela, igual você falou. Exato. E não entende, não enxerga, né? Não quer abrir a mente para saber que às vezes precisa de algum tipo de mudança, nem que seja pequena. Exatamente. Isso é importante também, né, Felipe? Exatamente. Inclusive, até falando do mercado da barbearia mesmo, você tem os seus colaboradores, eu tenho meus colaboradores, né? Eu não sou um barbeiro, então assim, eu posso falar assim, eu não sou um especialista na parte técnica, que é algo que todo mundo me pergunta. Mas como você pode ser o dono de uma barbearia sem saber a parte técnica? Uhum. Isso é uma coisa que eu sempre respondo assim. Assim que eu abri a empresa, eu fui buscar alguém que fosse responsável por essa área, porque assim, eu sempre soube, não adianta você ter a empresa girando certinho, gestão, marketing funcionando tudo da forma certa, se a parte técnica não funcionar, certo? Não flui, né? Porém, hoje no mercado, o que a gente vê no mercado da barbearia que está mudando, que bom que está mudando, é o contrário. É um mercado que está cheio de líderes técnicos, que isso é muito bom, isso é muito bom para o mercado, mas falta um pouco ainda a parte do profissional, a parte da gestão ali, mas o mercado está melhorando e eu sabia, sim, que por mais que eu entrasse nesse ramo, se eu não tivesse alguém que fosse especialista na parte técnica, tivesse sempre alguém responsável por isso, a minha empresa também não teria sucesso. Então, assim, sempre falo, o meu time ali, minha equipe é fundamental para o sucesso, sem dúvida nenhuma. Eles que dão o primeiro parecer ali com os nossos clientes, são fundamentais. E se não fosse esse sucesso da parte técnica também, a empresa também não se sustentaria. Exatamente. Aliás, o Pedro e o Zé Vitor, né, que fazem minha barba também, que cuida do nosso visual aqui pro podcast, né? Exato. São a sua equipe lá. Eles que ouvem, às vezes, o que o cliente precisa ou não, a necessidade, né? Exato. Então, eles levam para você e vocês juntos resolvem, né? Exato. A gente sempre tenta buscar, isso é uma necessidade nossa também, a gente precisa sempre trazer inovações para eles, trazer treinamento para eles, isso é uma obrigação da empresa, né? Para que, querendo sempre melhorar aí a parte técnica, a parte de liderança de equipe, isso é importantíssimo, só que, sem dúvida,
as pessoas que ali estão, quando temos um time bom ali, eles abraçam, vestem a camisa, que a gente chama, né? Abraçam ali a ideia da empresa e fazem a empresa só crescer. E antes de abrir essa empresa, fala um pouquinho pra gente aí, rapidinho, no que você chegou a trabalhar antes, que te motivou a ter a sua própria empresa? Certo. Eu falo assim, que o empreendedorismo vem de berço, né? Minha casa, eu nasci numa casa que tem essa rotina de empreendedor, meus pais são empreendedores, então assim, sempre vi essa rotina de um probleminha a cada dia, sempre um novo problema diferente, resolver problemas. Então, assim, eu já sou um pouco ambientizado com isso. Então, eu acabei me formando no marketing, trabalhei por um bom tempo aí, por anos, em assessoria de marketing, prestando serviço para empresas, principalmente empresas de serviço, mesmo de serviço, tanto de saúde como estética. E trabalhando com essas empresas, eu cheguei à conclusão que eu queria ter uma empresa minha para conseguir aplicar o que eu via sobre marketing, sobre gestão. Porque, assim, prestando serviço é muito bom, trabalhei com ótimas empresas, mas a gente acaba ficando limitado ali a algumas coisas. Você tem uma ideia, a pessoa não aceita, Exato. né? Aquela ideia toda. Exato. A gente acaba ficando limitado a algumas ideias que nós temos. E aí foi quando eu uni a veia empreendedora ao conhecimento, né, que eu busquei aí durante todo esse tempo para abrir meu negócio. E eu acho que, assim, principalmente a minha carga aí de marketing, que a minha formação ajudou bastante no começo da empresa e ajuda até hoje. Bom. Porque eu vejo que o mercado que nós estamos é um mercado desafiador. Sim. É um mercado desafiador, é um mercado que, querendo ou não, acho que em toda cidade tem uma barbearia por esquina. Toda cidade tem uma barbearia por esquina. E a gente precisa de um diferencial, precisa de um conhecimento a mais para se consolidar no mercado, para não ser apenas mais uma. E foi isso que a nossa ideia, foi isso que a gente começou, que a gente segue até hoje, com uma proposta definida, proposta que a gente sempre bate em cima dela e temos a constância. Eu acho que é fundamental também ter a constância do trabalho na gestão. Então, assim, temos o marketing agindo constantemente, temos a gestão agindo constantemente, e eu acho que é isso que faz as empresas se tornarem sólidas, né? Felipe, segundo pesquisas, 95% das empresas hoje fecham com menos de 5 anos no Brasil, né? Como fazer para isso não acontecer? Então, eu falo que é o preparo. Antes de você ter uma empresa, se tornar um empreendedor, você tem que ter um preparo tanto em questão de técnicas de gestão, mas também na parte financeira. Vejo assim, muitas empresas abrirem, pessoal abriu como se fosse uma aventura, né? Uma empresa como se fosse uma aventura, sem preparo financeiro. A empresa realmente, nos primeiros anos, dentro desses 5 anos que você disse, são anos os mais desafiadores aí, onde vão surgir problemas que você ainda não passou. Sim. Certo? E você tem que resolver aquilo. E eu creio que, assim, depois que nesse início também, você ainda não tem uma clientela fixa. Então, assim, você ainda não tem um faturamento seguro, um faturamento sólido. Então, creio que depois desses 5 anos, depois de ter passado por todo esse processo, ter toda essa carga de conhecimento de como as coisas funcionam, como o mercado reage, também inclui a parte da inovação. Você ser uma empresa que faz inovação para não deixar o mercado te engolir, entre aspas. Depois desse tempo, você já começa a se estabilizar devido a esse conhecimento e também a parte financeira, porque se você chegou até esses 5 anos, você já tem uma clientela ali que é sólida, né? Uma clientela fiel a você, que provavelmente vai te trazer muito mais segurança do que esse início. Então, assim, sempre fala, é muito desafiador o começo de uma empresa, realmente muito desafiador, mas é quando você mais aprende. É quando você, para quem gosta de aprender, para quem quer estar sempre buscando conhecimento da sua área, da sua empresa, é o momento para você ali se dedicar a esses 5 anos e depois colher frutos. Ter uma empresa, empreender,
não é uma... Dificilmente você vai conseguir empreender em algo que vai trazer retorno rápido. Então, assim, É como diz o livro, a arte da guerra, né? Acho que é uma guerra, né? Saber fazer a exatamente. É arte, uma né? guerra, é matar um leão por dia, igual dizem. E É, ter constância, né? Como eu disse também. Ter uma constância ali, sabendo que se você melhorar um pouquinho a cada dia, você aprender um pouco a cada dia, a sua empresa... se adaptar às inovações, né? Que estão vindo Exatamente. por aí. Exatamente. Você vai conseguir algo sólido, algo que realmente quem conseguir aí ficar nesses primeiros anos de empresa, passar por todo esse período, com certeza vai conseguir crescer no mercado, porque já passou por tudo isso, já sabe como lidar com muitas coisas Sim. e já sabe como é que funciona, como se manter ali. E o conhecimento em marketing, ele ajuda a trazer clientes? De que forma? Ali na barbearia, como que isso aí te ajudou? Sem dúvidas. Ali na barbearia, falando do nosso caso, nós tentamos fazer uma empresa que... O ramo de barbearias, normalmente as barbearias elas usam uma cara, que no caso é a do dono, para fazer a sua divulgação, para mostrar o seu trabalho. Sim. Normalmente esse mercado de barbearia, ele funciona dessa forma. E nós não tínhamos isso. O dono não é barbeiro e nós não temos essa Identificação visual, exatamente, né? essa Né? identificação com uma pessoa ali na nossa barbearia. Então, o que nós buscamos? Vamos tentar trazer padronização. Tentar ter um propósito definido sobre o público que nós queremos. Nos comunicar de forma clara com eles, trazer benefícios que agradam eles, certo? E padronizar, porque barbearia conta com diversos profissionais. O público de barbearia, o consumidor de barbearia é um consumidor crítico que gosta de um bom serviço. Sim. Isso a gente tem que ter, obrigatoriamente. E eu acho que nada mais do que a padronização para que passe a cara de um bom serviço, de algo bom, realmente um bom trabalho. Não é à toa que franquias crescem a cada dia mais no Brasil. Por quê? O que traz, o que faz passar a credibilidade em franquias? A padronização. Sim. Certo? Seguir o mesmo modelo, exatamente. Né, da ter um modelo, tudo, ter uma comunicação clara. Certo. E então, assim, a gente pensou desde o começo nessa padronização de comunicação, nesse propósito bem definido, do público bem definido. Falando de marketing, saber conhecer o seu cliente, o seu público é fundamental. E saber conversar com eles é o que vai trazer sucesso. Então, assim, esse conhecimento de marketing foi muito importante no começo, porque nós conseguimos trazer o público certo, porque quem tenta atrair todo mundo acaba que fica disperso. Acaba não conseguindo se comunicar com ninguém, acaba não tendo um perfil de cliente ideal ali, e na hora da comunicação não funciona porque são formas diferentes, cada um, falar com cada público é uma forma diferente. Se você não conseguir se comunicar com ele, dificilmente você vai conseguir fidelizar, certo? E o marketing, acho que é igual eu falei, que está em todas as áreas da gestão, tudo envolve marketing. Por exemplo, até a precificação não é só exclusividade financeira, a precificação de um negócio é sobre a imagem que você vai passar do seu negócio. A análise, né, de valores, de Exato. custo-benefício. A experiência ali, toda a estrutura da empresa, o marketing é totalmente atuante nessa área, porque a experiência que o cliente vai ter ali entrando, e eu falo de experiência assim, tudo mesmo, cheiro, o som ambiente. A imagem, o som, exatamente. Tudo faz sentido aí. Quando você conhece o seu público, você tem que fazer... Todos esses fatores você tem que estar pensando nele para agradar ele e para fazer com que ele se sinta ali em um lugar que ele vai fidelizar, que ele vai se sentir confortável de consumir. Aproveitando o gancho, qual que então a habilidade de um bom marqueteiro, né? Não sendo pejorativo usando o termo marqueteiro, mas... Eu vou seguir o que realmente eu já estava dizendo. Eu acho que um bom marqueteiro hoje, ele tem que conhecer um pouco da psicologia do cliente da empresa. Então, assim, tanto um marqueteiro que trabalha para outras empresas, como um que tem a sua própria, você tem que conhecer o seu cliente, quem você vai estar trabalhando, o público, né? Que a gente fala. Por quê? Hoje, a maior habilidade de marketing aí, hoje a estratégia que mais funciona é o relacionamento com o cliente.
E você precisa conhecer a fundo esse cliente para saber como se relacionar com ele, saber o que vai agradar ele, saber qual é o dia a dia dele até. Nós temos uma análise que nós fazemos dentro do marketing, que nós fazemos um perfil de público e nós fazemos uma persona, que nós dizemos. Nós fazemos como se fosse uma pessoa ideal que represente todo o público de uma empresa. E olha, se ela for persona não grata, né? Sim, não. Então, essa escolha de público, ela é feita até mesmo antes desse público chegar. Exatamente. E tudo é preparado para atrair aquele público. É isso? Exatamente. É assim que funciona. Exato. Quando a gente trabalha com marketing, se a gente pega uma empresa que já existe, nós conseguimos definir esse público de acordo com o que já... A empresa, querendo ou não, mesmo ela não tendo definido o público dela, ela existe, tem um público que ela... Já se define por si só. Exatamente, que atrai mais. Então, a gente faz essa definição do público, né? E nós fazemos essa persona que é nada mais do que realmente definir, assim, detalhes de uma pessoa, vamos falar assim, que nós criamos, só que represente todo, né? Que represente todo o perfil que consome na empresa. Ali, exatamente. Então, assim, nós buscamos aí o que ela faz no dia a dia, quais são as atitudes dela de acordo com mudanças. A gente faz todo esse levantamento como que é o comportamento, né, comportamental do público, para a gente ter noção de como a gente atingir áreas emocionais do público, né? Do nosso público, o que vai agradar, como a gente vai chamar a atenção, como a gente conversa, como se comunicar. Porque, assim, antes bastava, sim, aparecer, vamos dizer assim. Antes bastava você só aparecer, bastava. Sim. Hoje a gente tem que pensar como aparecer. Porque hoje a gente está cheio de anúncios, propagandas, de comunicação nos atingindo aqui, principalmente no celular, né? Se a gente não souber chamar atenção, fazer um apelo emocional, apelo que eu falo assim, é realmente chamar atenção mesmo, com o que o cliente gosta, não vai adiantar, a gente não vai conseguir. Antes tá ali na TV, né, principalmente na época de TV, de rádio, simplesmente escutarem a sua marca bastava. Hoje não, hoje você tem que saber aonde que sua marca está aparecendo, como ela está aparecendo, com que mensagem ela está aparecendo, e não só aparecer. Sim. Então você tem que criar valor em cima, fazer com que o cliente ali, ele se identifique com a sua empresa, para assim ele conseguir, ele decidir consumir com você. Porque hoje em dia, independente do ramo, independente da área, se ele tem interesse em alguma coisa, vai aparecer 30 empresas do mesmo ramo para ela. O que vai ser o diferencial? Você está alinhado às expectativas dela, aos valores dela. Eu acho que isso é fundamental aí pro marketing atual. Podcast é marketing? Podcast é marketing. É um veículo, né? É um veículo. Comunicação envolve marketing. Exatamente. Né? Marketing envolve comunicação. Exatamente. Marketing envolve comunicação. Marketing, traduzindo marketing, seria mercadologia, né? É estudo do mercado. Então, assim, por isso que eu falo que não é só... Muita gente vê o marketing como propaganda. Propaganda é apenas um braço ali do marketing, que no caso é a área, é a parte da comunicação mesmo. O marketing está bem atrás, o marketing está envolvido com gestão, está envolvido em todas as áreas da gestão da empresa por dentro. E aí sim, para você conseguir ter um resultado na comunicação, ter uma comunicação assertiva, que aí envolve um deles, uma das estratégias de comunicação é a propaganda. Mas temos várias formas, igual você falou, veículos como podcast, como rede social hoje, que é fundamental, sim, como os veículos mais tradicionais, né? Também, TV, como TV, jornal, rádio, exatamente. Tudo isso, o que define? Existe um melhor, você me perguntar assim, existe um melhor ou pior? Não tem um melhor ou pior, depende o que você quer, quem você quer buscar. Vamos falar, todo mundo fala assim, a internet hoje é o melhor veículo. Para pequenas empresas, concordo. Porém, a TV ainda, o rádio ainda é um ótimo veículo. Não é à toa que grandes empresas anunciam. Se não desse resultado, ninguém estaria anunciando. E tem propagandas que, por exemplo, como a das Casas Bahia,
quer pagar quanto? Os caras batem em cima de uma coisa, às vezes, que... Exato. Né, aquilo ali que chama Exato. público, né? Pra ela. É igual a gente falou, não só aparecer, é falar a linguagem do público. Saber atingir o público, né? Isso funciona muito com o público deles, da empresa. E isso é um estudo comportamental enorme por trás. Não é apenas uma chamada, estão só chamando atenção. Não, estão chamando atenção, estão falando a linguagem do público deles. Isso é feito um estudo gigantesco por trás. Sim. E nada é por acaso. Eu acredito que o nosso público que está nos assistindo pode estar se perguntando: e como é feita a escolha desse público para cada empresa? Assim, independente do ramo de atividade, precisa ter para todos os tipos de público. Exato. Nós entendemos, né, que você falou isso é legal. E na escolha do público, eu preciso traçar um perfil. Como você disse, eu não posso esperar todo mundo, senão não dá certo. Eu preciso filtrar. E existem alguns parâmetros que você vai filtrando. Então, eu preciso ver quem é o meu público para ver como eu vou atender melhor. Mas como que do lado da empresa ela escolhe esse público? Eu vou escolher, de certa forma, trabalhar com um público assim. E aí começa a montar aquele personagem. O que motiva esse público? É o lado financeiro? É o lado emocional? Não sei se eu fiz a pergunta de uma forma que você me entendeu. Sim, entendi. Que tipo de público eu vou querer? O que eu vou olhar para eu escolher esse público? O perfil dele de gostos? O perfil dele financeiro? Perfeito. Entende, né? Perfeito. A barbearia, por exemplo, que eu uso barba, você usa barba, acho que Se ele quiser falar da do dele população. específico, de um modo geral, né? Sim, Ou específico. de um modo você geral, preferir. e depois eu vou exemplificar com a minha empresa. De um modo geral, isso tem uma particularidade, sim, no empreendedor, de escolher o público que você quer, porém é uma visão de mercado também. Você vê o que está faltando ali no mercado, o que está precisando, então, assim, do mesmo jeito que tem o querer, a vontade do empreendedor de falar com a identificação com aquele público na hora de abrir uma empresa, também tem a identificação de mercado, de identificar uma oportunidade do mercado, né? Que isso tem que ser feito. Então, assim, não existe um segredo de acordo com o público. Igual o pessoal fala, não, quando um público é mais uma classe econômica melhor, você tem lucro maior. Você acabou de dar um exemplo. A Casas Bahia, qual é o público da Casas Bahia, de uma loja de varejo, de grande varejo? É por isso que eles ganham menos? Não. Não é. Então, assim, muita gente busca hoje em dia, o luxo, o glamour, porém não é isso que vai mudar a questão de, o negócio vai dar certo, o negócio vai faturar mais. Não é. É claro, com um ticket menor, você vai ter que ganhar um pouco mais na demanda. Sim. Certo? Mas às vezes é melhor ter um ticket médio menor e ganhar com o público do que... Exato. Então são negócios diferentes. Sim. E não tem um segredo assim para falar assim, realmente, não, esse daqui é o ideal, esse é o melhor, esse é o segredo. Não tem. Realmente dá para você trabalhar com todos os tipos de público. O ideal é que você tenha um público definido, porque você tentar atingir a classe alta e a classe baixa, você nunca vai conseguir. E é nisso que muitos empreendedores se perdem. Você tentar agradar a todos, você tentar agradar a todos os tipos igual, por exemplo, falando de barbearia, até homens mesmo. O pessoal fala, não, mas você já tem definido seu público, que é homem, já é específico. Não é específico. Quantos homens existem? Então, assim, existem homens de todas as formas, né? E não só nichar por classe econômica. Você pode nichar por gosto, por rotina. Por exemplo, usando agora exemplo, a nossa empresa. O nosso público, eu acho que ele é bem definido e ele tem atributos aí. Nós temos características na nossa empresa que agradam a eles, que é... Nosso público, são homens com rotina mais corrida, que precisam de praticidade, de facilidade, que gostam, sim, de cuidar bastante da aparência, gostam de manter a aparência frequentemente. Então, assim, aí, de acordo com o nosso público definido, nós chegamos a algumas particularidades do nosso negócio quando abrimos. Sim. Nós implantamos um modelo de assinatura que faz com que o cliente seja viável ele ser frequente ali na nossa barbearia. Nós temos um aplicativo de agendamento, que é uma praticidade para ele agendar no dia corrido. Atende sem agenda, sem agendar também, né? Sem hora marcada. Exatamente. Nós temos essa flexibilidade na nossa agenda.
tem barbearia que não atende, ou atende só hora marcada, Ou só sem marcar ou só horário. sem marcar, exatamente. Ah. A gente tenta ali sempre agradar, no caso, nesse público que é corrido, a gente tenta sempre atender a todos ali desse perfil. É um diferencial interessante. Exatamente, exatamente. E eu acho que principalmente o aplicativo para esse público que nós buscamos, ele é muito bom porque ele é muito fácil. É um agendamento muito fácil ali e não é à toa. É fácil, não é fácil para todos. Não, tem gente que não gosta de fazer aplicativo, mas nosso público gosta. Porque é fácil, eles agendam em 1 minuto e como eles vão com frequência, é rápido para eles. Eles não precisam mandar mensagem no WhatsApp para esperar alguém responder, para passar os horários, não. Ele ali em 30 segundos ele agenda o horário dele e que seja daqui, ele esteja corrido, precisa fazer agora, ele consegue. Que legal. Então, esse é a nossa característica do nosso público aqui, que é bacana, porque tem gente que também busca esse público e trabalha só com ordem de chegada, porém tem filas e filas e também não atenderia de qualquer forma essa necessidade, né? E acho que hoje o público-alvo da barbearia, como muitos homens usam barba, né? Acho que você fez essa pesquisa também antes de abrir, né? Você não ia abrir uma barbearia se não tivesse quem gostasse de barba, né? Mas tem quem não gosta, mas acho que a maioria hoje gosta, né? Sim. Inclusive o nome da empresa, no começo a gente teve a gente atraiu bastante clientes que fazem barba, que vamos falar assim, que valorizam a barba mesmo, porque hoje o homem está se cuidando mais. Não tem como. Hoje o público está cada vez mais crítico. Exigente. Né? Então, assim, por isso que a gente precisa estar em constante melhoria na parte técnica, no atendimento, porque o mercado está evoluindo também, muito bom isso. Eu tenho o pensamento que se o mercado cresce, todo mundo cresce junto, todo mundo evolui junto. E com essa exigência dos clientes, acho que fez a gente crescer bastante aí por chamar atenção, pelo nome que chama atenção para esse público que quem gosta de barba é exigente. É exigente. É o homem moderno, exatamente, né? Exatamente. Quem usa barba hoje em dia sabe que barba tem que ser cuidada frequentemente. E normalmente esse público é exigente. Esse é o público que nós queremos pegar. Tá bem comparado com a mulher no cabelo hoje, né? Exato. Porque a barba tem o desenho para mostrar a personalidade. É igual o cabelo para mulher, né? Exato. A personalidade. Exato. E eu tenho casos de barbeiro que eu já escutei falar na área que foi pro ramo feminino porque o masculino é muito exigente. Então, antigamente então assim, tá bem equiparado mesmo. Tinha aquele pessoal que usava aquelas barbonas, né? Ficava cheio de comida, aquela coisa toda. Acho que hoje já mudou essa... Mudou até porque eu acho que a exigência... As profissões hoje, o pessoal é aceitável. Antigamente não era aceitável barba em algumas profissões. Principalmente em mercado, né? Exatamente. Mexe com alimento. Tudo, um caso bem que dá para exemplificar bastante é o do William Bonner. O William Bonner nunca usou barba. Eu acho que há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, ele começou a usar barba dentro de um jornal, vamos falar assim, o âncora do jornal mais importante do país, né, mais assistido pelo menos. Ele começou a usar barba. Então, assim, barba hoje está sendo aceita, isso é muito bom, porém, com cuidado. Sim. Porque a barba era vista com maus olhos. Já foi pela sinal falta de rebeldia, cuidado, né? Exatamente, pela falta de cuidado. Então, hoje é visto assim no mercado. A barba bem feita é aceitável. É bonito, e realmente. Isso passa uma cara, vamos falar assim, comparando, é como se fosse uma comparação com unhas femininas, por exemplo. Uma unha bem cuidada é bem vista, entendeu? Então, é bem aceitável a barba hoje. Que bom que a gente está tendo essa aceitação. Pro mercado é muito bom, porque a gente não fica dependendo só de cabelo. É uma a mais. Se for depender de mim também, não ia ter cabelo. E o que é a tendência hoje? Fala um pouquinho pra gente aí agora. Que tipo de barba que o pessoal tá usando mais? Ela mais raleada? E a barba branca? Barba branca remete ao Papai Noel, né? Na verdade, assim, quando nós falamos de barba, de acordo, não são todos que podem escolher o estilo de barba que quer ter, entendeu? Porque às vezes já tá branco e a pessoa quer ter a barba. E aí? Exatamente. Mas temos Dá pra tendências ajustar. temos tendências hoje que, assim,
todo ano, cada 6 meses aparecem tendências, vocês vão saber que assim, que rompem a bolha, né? Por exemplo, no começo do ano, na verdade no ano passado, estava muito em alta o visagismo. Sim. Que, ou seja, todo mundo escutou falar. Sim, sim. Hoje... Quer medir, né? O visagismo é fazer exatamente, é fazer algo com atendimento personalizado, fazer de acordo com anatomia de rosto, né? de cabeça, exatamente. Que é bem válido, é uma área muito legal. Mas hoje em dia já deu uma esfriada nisso. Recentemente, na área da barbearia, começou uma onda de um padrão italiano, igual barba italiana, um estilo mais italiano. Que também são coisas que, assim, a cada 6 meses surge uma nova tendência e nós temos que se adaptar sempre, né? Sempre tentando evoluir. Do mesmo jeito que a gestão, na parte técnica também temos que evoluir. Sempre surge coisas novas, a gente tem que estar atendendo, porque, igual, quando fala de beleza, assim, estética... É difícil ter um padrão. É difícil ter um padrão. É mais tendências mesmo. E a gente tem que saber atender elas. Tem cliente que prefere manter o padrão sempre. É igual eu. Eu prefiro, eu sou mais padrão quanto a isso. Tem cliente que gosta de seguir tendência. O que vê e quer fazer. E a gente tem que atender. Nesse quesito, a gente tem que atender o que o cliente... Qual for a necessidade dele. E outra, muito do que influencia também, às vezes são jogador de futebol, essas coisas todas, igual o Ronaldo, aquela vez que fez aquele corte de cabelo, né? Tudo isso daí. Na época do Neymar, era o moicano. Nunca se usou moicano igual naquela época. Teve uma época que tinha muito cavanhaque, né? Exato. Antigamente se usava muito bigode, só bigode, né? Então, assim, é mais tendência, tem quem fique na tendência para sempre, e a gente tem que... Mas tem de tudo, assim. Sempre surgem novas tendências, mas nós temos bastante variedades, assim, de estilos, principalmente para barba, igual eu falei, muda muito essa questão de rosto também. Sim. Tem gente que fica bom com estilo de barba, tem pessoas que não ficam tão legal, então buscam outro estilo. Então, e tem aqueles que têm vontade de ter barba, mas tem a barba cheia de Exato, falha, né? Cheia de falha, cheia de... Exatamente. Mas nada que não dê pra ter uma barba. Dá pra ter uma barba. Não talvez a barba que a pessoa sonhe, né? Se bem que hoje tem medicamentos que a gente consegue, né? Hoje tem tudo, tem implante capilar, então hoje tem recursos aí que se a pessoa quiser mesmo, ela consegue ter barba, cabelo. Pode ter um custo, mas ela dá consegue, certo, exato. né? E na sua visão, quais são os erros hoje de marketing que as barbearias mais cometem? E perde cliente, né, devido a isso. Tá. Focar muito na parte técnica. Eu falo que o erro é justamente o mesmo que da gestão. Focar muito na parte técnica, achar que só a parte técnica vai ser o suficiente. Antigamente, um dentista que, vamos falar assim, um dentista, um barbeiro, um prestador de serviço, que era bom no serviço, tinha cliente, fila de espera de clientes. Sim. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente precisa atingir ele da forma certa, igual eu disse aqui, a gente precisa saber como se comunicar com o público, ter um público definido, saber até mesmo o ambiente, ter um ambiente agradável. Às vezes, a pessoa tem... E dentro da barbearia, a gente fala bastante isso. Tem ótimos barbeiros atendendo num quintal da casa e barbeiros com uma parte técnica inferior ganhando muito mais atendendo num ambiente mais qualificado. Sim. Então, hoje em dia, o que faz ser um bom barbeiro, ser um barbeiro que ganhe bem, e também a barbearia, no caso, é realmente saber que público você quer atingir, focar naquilo e se comunicar da forma certa com o seu cliente, de forma com que agrade ele, o ambiente, a experiência com que ele tem, porque eu acho que todos, não só homens, todos estão focando cada vez mais em experiência, em ter... atender suas expectativas em todo lugar que vai. E com a rotina corrida, também a questão de facilidade, tudo que facilite a vida das pessoas hoje em dia está muito... praticidade, exatamente, está valendo muito mais. E o bom acolhimento também, E um né? bom acolhimento, sem dúvida. Porque cabelo, barba, esse tipo de coisa, a gente cria um vínculo, de certa forma. Acaba que você é um pouquinho psicólogo, né? Exato. Tanto o cabeleireiro como o barbeiro, que você acaba escutando um pouco da vida, chega corrido, comenta um negócio que aconteceu. E se você tá ali sisudo, às vezes a pessoa já fala, nossa,
Exato. Eu fui lá e Às vezes é até mais... até gostei do serviço, mas nossa, a pessoa nem conversou comigo. Às vezes é até mais longe do que a pessoa, né? E ela volta lá pelo Exato. atendimento. E se né? tem essa conexão, às vezes a Exato. pessoa fala, olha, tem um outro lugar que faz bem, mas lá eu me sinto tão bem. Exato. E principalmente falando da parte do marketing, eu acho que a gente tem que fazer a comunicação externa, que no caso é redes sociais, tudo isso, ela tem que ser um complemento do que a pessoa vai encontrar ali dentro. Então, assim, você tem que começar a alcançar as pessoas, trazer elas de forma com que elas cheguem ali e fiquem, porque é justamente E aquilo que ela encontra esperava. aquilo que foi propagado mesmo, né? Exatamente, exatamente. E é por isso que às vezes só comunicando ali a parte técnica, corte, vamos fazer um exemplo. O meu diferencial é o meu corte, que eu sou melhor. Hoje em dia, de bons profissionais técnicos, tem um monte. Sim. Então, assim, isso é um diferencial? Não é um diferencial. Vamos dizer que é até uma obrigação, você ser um bom profissional. Claro. Agora, um diferencial seria realmente um espaço, seria uma forma de atendimento, seria uma experiência que você está proporcionando para o cliente, porque isso realmente hoje em dia está cada vez mais em falta, entendeu? E ter essa padronização, porque não adianta numa empresa você ter um profissional que faça da forma linda e ter um profissional que não faça, porque isso vai acabar desregulando ali e trazendo, né? E não tornando um padrão também a clientela que você terá. Tá certo. Isso mesmo. Felipe, obrigado. Foi muito Eu legal agradeço. conversar aqui com você, falar da barbearia, da Barba Box, né? Isso Barbearia. mesmo. Deixa pro nosso telespectador endereço, telefone, Perfeito. da grife do homem moderno. Perfeito. Então, assim, convido a todos a conhecer a nossa barbearia. Nós estamos ali no bairro Higienópolis, Senhora do Rio Preto. E mais do que o telefone, eu vou passar o nosso aplicativo de agendamento para você Isso que aí. tem uma Isso aí. rotina corrida aí. Vale muito a pena você baixar e conhecer a nossa empresa. O aplicativo chama Barba Box Rio Preto, tá? Pode baixar lá na loja de aplicativos aí que você tiver e será muito bem-vindo e será um prazer te receber na nossa empresa. É isso aí, ó. Eu garanto pra vocês que os meninos lá tentam deixar a gente mais bonito, mais elegante, né? Não são Deus pra fazer milagre, mas eles tentam, né? O Pedro e o Zé, né? Que o Zé Vitor, né? Que trabalham e o lá Samuel com você. E o também. Samuel também, Isso. que tá lá. Um abraço pra vocês aí, meninos. Obrigado. Felipe, obrigado Muito mais uma obrigado, vez, muito tá? Foi um obrigado pela prazer oportunidade. entrevistá-lo aí. Né, Elaine? Isso mesmo. Muito obrigada, viu, Felipe? Foi Obrigado. esclarecedor, foi bacana, né? Foi um bate-papo bem legal e estamos sempre à disposição, tendo vontade de vir aqui contar as novidades, é só aparecer. Como diz Tá o bom? nome, sinal verde. Caminho aberto sempre pra vocês aí. Gente, obrigado, telespectador, vocês, papai, mamãe, vovó, todos aí conversas. Se inscrevam no nosso canal, é muito importante pra gente, tá? Como a Elaine bem ressaltou da outra vez, assista, compartilhe e vamos fazer um sucesso esse podcast. É isso aí. E nos comentários, se tiver alguma dica de algum assunto que vocês queiram saber, conta pra gente que a gente tenta trazer, tá bom? Muito obrigada.